Olá a todos, eu sou o professor Diego Aragão e hoje eu vou ministrar uma aula para vocês sobre IDH. IDH que significa Índice de Desenvolvimento Humano, utilizado principalmente para medir o grau de desenvolvimento dos países pelo mundo. Esse é um conteúdo bastante cobrado nas avaliações externas, tanto do ensino médio como do ensino fundamental 2, e é muito importante para que a gente possa entender a complexidade do desenvolvimento mundial, como o mundo se comporta e como se caracteriza os países além do nosso país Brasil. Desde já, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Vamos lá? Então, pessoal, o que é IDH? IDH foi criado pelo Programa das Nações Unidas e tem como principal objetivo detectar o grau de desenvolvimento dos países, como os países se comportam economicamente, politicamente, tudo está relacionado ao IDH. Logicamente que o IDH deixa algumas coisas entre linhas, né? Mas quando você avalia o IDH de um país, é fácil saber qual é o grau de desenvolvimento desse país e se esse país passa por algum problema socioeconômico. Então, IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, é uma medida comparativa para classificar o grau de desenvolvimento de cada país. É importante ressaltar que o IDH é um índice que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o grau de desenvolvimento do país. Quanto mais próximo de 0, menor é o grau de desenvolvimento desse país. Hoje o Brasil tem um IDH de 0,76. Estamos na posição 79 do ranking de IDH. Como eu vou saber se o Brasil tem um IDH alto, baixo ou médio? É muito simples. A classificação utilizada pela ONU é a seguinte: o IDH é considerado muito baixo quando ele vai aí de 0 até 0,49. É considerado baixo quando vai de 0,5 até 0,59, é considerado médio, você vê que está da cor amarela, que quando vai de 0,60 até 0,69, da cor verde, você vê que vai de 0,7 até 0,79, nesse caso é alto, né? Quando o IDH é alto, é de 0,7 a 0,79. E muito alto quando o IDH vai de 0,8 até número 1, lembrando que não existe nenhum país no mundo que tenha IDH 1, né? Mas temos próximo disso, mais ou menos 0,96, né? Temos aí a Austrália, Noruega, enfim, são países com ótimos indicadores sociais de desenvolvimento, tá bom? Como eu já havia dito que o Brasil tem o IDH de 0,76, isso significa dizer que nós nos enquadramos aí com um IDH alto. Mas o fato de nós termos o IDH alto não significa dizer que estamos livres de problemas, não significa dizer que não temos muito que melhorar ainda. Para se medir o IDH, é preciso levar em consideração 3 pilares fundamentais para o desenvolvimento humano. Nesse caso, a saúde é levada em consideração, a educação e a renda per capita. A saúde é medida pela expectativa de vida. O que é isso, Diego? Expectativa de vida é o número de anos que a pessoa pode viver em média quando ela nasce, tá? Então essa longevidade varia de país para país. Quanto mais desenvolvido é o país, mais acesso à saúde as pessoas irão ter, melhor qualidade de atendimento nos hospitais, infraestrutura, as pessoas que têm uma boa educação vão se cuidar mais também. Então isso significa dizer que se tem mais investimentos em saúde, as pessoas vivem mais. Se tem menos investimentos em saúde, a tendência, né, claro que não é uma regra, mas a tendência é que as pessoas vivam menos. Então a expectativa de vida é um dos critérios utilizados para medir o IDH. O segundo pilar para medir o IDH é a escolaridade. Para quem não sabe, a escolaridade é o total de anos estudados por uma pessoa, né? E claro que nós sabemos que isso mede o quesito educação. Então, no Brasil, essa média de anos que as pessoas estudam variam aí de 10, 12, até passando, né, 13, 14 anos.
mas é uma média, tá bom? Geralmente essa média fica em 12 anos, que vai do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. E não só a quantidade de anos estudados, mas também a qualidade, né? Como a qualidade da educação se comporta nas três esferas educacionais, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, se essa educação é de qualidade, se as avaliações externas os alunos conseguem ter bom desempenho. Então tudo isso também serve de critério para medir a escolaridade de um país, né, o nível e, consequentemente, o grau de desenvolvimento, o nosso IDH. O terceiro critério utilizado para medir o IDH é a renda per capita. O que é a renda per capita? A renda per capita seria aí mais ou menos o valor que cada habitante receberia se toda a renda, todo o PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, se toda essa renda fosse dividida igualmente entre os seus habitantes. Hoje o PIB do Brasil é de 1,8 trilhões, então você pega 1,8 trilhões e divide por 210 milhões e nós teremos aproximadamente a renda per capita do Brasil hoje, que é de 8 mil dólares aproximadamente. Mas é lógico que nós sabemos que essa renda não está bem distribuída. O Brasil é um dos países com grande índice de desigualdade social e exclusão social. Apesar de nós estarmos entre as 10 maiores economias do mundo, nós sabemos que 25% da população brasileira, cerca de 50 milhões de habitantes, vivem abaixo da linha da pobreza. Isso prova que o Brasil é um país desigual. Aqui nós temos os 10 maiores países do mundo com os melhores IDHs, né? Em primeiro lugar está a Noruega com 0,94, nesse caso é um IDH muito alto, né? A Austrália, a Holanda. Lembrando que a maioria dos países que tem um alto índice de desenvolvimento humano, um dos mais elevados, são países europeus. Isso acontece porque a maioria desses países são países pequenos e, logicamente, se nós temos países pequenos, não é uma regra, mas consequentemente a maioria deles terá uma população pequena. E se a população é pequena, digamos que a renda per capita acaba sendo maior proporcionalmente e sobra mais dinheiro para investimento em saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura e outros setores da economia. Então nós temos aqui do continente europeu, né, dos 10 maiores IDHs do mundo, nós temos a Noruega, temos a Holanda, temos também a Irlanda, Liechtenstein, Alemanha e Suécia. 6 países são do continente europeu e esse número é bem maior se nós formos para outra vertente, né? No caso o IDH alto e os outros países que estão faltando aqui. Mas já eu vou mostrar para vocês a lista também dos menores IDHs do mundo. Olha aí, na posição 169 nós temos o Zimbábue, né, que tem um IDH de 0,14, é o pior IDH do mundo. 168, República Democrática do Congo, IDH de 0,23, Níger também 0,26, Burundi 0,28, Moçambique 0,28, Guiné-Bissau 0,28, Libéria 0,30, Burkina Faso 0,30. Se você der uma analisada em qualquer site que você pesquisar o índice de desenvolvimento humano do mundo, você vai perceber que quase todos os países que estão no final da lista do IDH, ou seja, aqueles que têm o IDH mais baixo, são países do continente africano. Isso ocorreu em virtude da colonização do continente africano, industrialização tardia, dos conflitos, das guerras, alguns processos de independência do continente africano que estão transcorrendo até hoje. Isso causou um clima de tensão e atraso nesse continente, infelizmente. Além de outros fatores como epidemia, AIDS, a própria corrupção em si, tá? Agora vamos dar uma analisada nesse mapa para confirmar aquilo que eu acabei de falar, né? De cor verde escura estão os países com os maiores IDHs. Observe, né, que está em destaque aí a América do Norte, com ênfase para Estados Unidos e Canadá, a Austrália também, a Nova Zelândia e também a maioria dos países do continente europeu. Já esses que estão de cor
vermelhos ou laranjas são países com baixo IDH ou IDH muito baixo. E você vê uma prevalência aí dos países que estão no continente africano. O Brasil se enquadra aí no IDH alto, né, de médio para alto, aproximadamente, com o IDH de 0,76 é considerado alto, tá? Mas é aquilo que eu disse, a gente tem muita coisa que melhorar ainda para podermos ser um país desenvolvido. Agora eu vou mostrar para vocês o IDH no Brasil por estado, né, por estado brasileiro. Em primeiro lugar, Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo, todos com o IDH muito alto, né, acima de 0,8, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Pronto. A partir de Mato Grosso, nós temos aí os estados com o IDH alto, né? Já é um patamar um pouco mais abaixo. Aí vem Mato Grosso, Amapá, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Pará, Acre, Roraima, Bahia. Se você for até Alagoas, né? Aí já é um IDH médio, digamos assim. Mas se você der uma analisada, você vai perceber o IDH inferior, né? Isso por estados brasileiros, são estados da região Nordeste e estados também da região Norte. Isso ocorreu e se deve devido ao atraso que essas regiões sofreram ao longo do tempo, o esquecimento, próprio preconceito em si de investimentos provocado por muitos governantes ao longo do processo histórico de ocupação do território brasileiro. Então vamos analisar esses dois mapas. Tá? No primeiro mapa nós temos o IDH por estado. O azul mais escuro representa um IDH muito alto. O azul, né, mais claro representa o IDH médio. Né? Então nós conseguimos perceber no mapa que essa desigualdade, né, ficou pior para alguns estados da região Nordeste e da região Norte. E se nós analisarmos o mapa do lado direito, você vai perceber que a desigualdade fica mais nítida quando a gente avalia o IDH por município brasileiro, né? Essa cor vermelha e laranja são os IDHs baixos e essa cor mais verde são os IDHs altos. Então você percebe que existe uma grande desigualdade. Os melhores índices de desenvolvimento humano, aquilo que é essencial para que o ser humano se desenvolva, está na região sul e sudeste do Brasil, confirmando aquilo que eu falei há pouco. As cidades brasileiras com os melhores IDHs também se localizam na região sul e na região sudeste, né? Por exemplo, em primeiro lugar, a melhor cidade que tem para se viver no Brasil, de acordo com o IDH, é São Caetano do Sul, com o IDH de 0,86, considerado um IDH muito alto. Águas de São Pedro, em São Paulo também, que tem um IDH de 0,85. Florianópolis com um IDH de 0,84, fica em Santa Catarina. Aí vem Vitória, Balneário de Camboriú, Santos, Niterói, Joaçaba, Brasília e Curitiba. Essas são as cidades com os melhores IDHs do Brasil. Isso não significa dizer que essa cidade não tenha problema, tá? Toda cidade no Brasil tem os seus devidos problemas. Porém, se o IDH é alto, significa dizer que a quantidade de problemas é bem menor comparada a outras cidades. Aqui nós temos uma imagem da cidade de São Caetano do Sul. Nós temos também aqui a cidade de Águas de São Pedro. E agora eu vou apresentar para vocês as cidades brasileiras com o pior IDH. Nós temos a cidade de Chaves, que fica no Pará. Temos aí a cidade de Uiramutã, que fica em Roraima, com IDH de 0,4. É considerado um IDH baixo, né? Marajá do Sena, Atalaia do Norte, Fernando Falcão e Melgaço. Melgaço aí que está entre as cidades com o pior IDH do Brasil. Melgaço, que fica no Pará, tem um IDH aproximado de 0,41. Aí nós temos uma foto de Melgaço, como são as condições de vida de muitos moradores dessa cidade, não todos, lógico, mas muitos moradores. A gente percebe nessas cidades com baixo IDH pouco desenvolvimento na rede de saneamento básico, às vezes falta coleta de lixo, falta água tratada, falta energia, tem uma grande taxa de desemprego, as pessoas têm baixo grau de instrução. Infelizmente são diversos problemas
que essas cidades enfrentam. Não é à toa que tem os menores IDHs. Falta de saneamento básico, esgoto a céu aberto, péssimas condições de moradias em áreas de risco. E aqui nós temos algumas reportagens, tá? Que eu trouxe para vocês, algumas de 2018, outras de 2020, bem atual, né? Que atualmente no Brasil nós temos 52 milhões de brasileiros que estão vivendo abaixo da linha da pobreza. E, infelizmente, com essa pandemia do coronavírus, a tendência é que essa população venha a aumentar, né? É importante eu ressaltar para vocês uma coisa, que existe as pessoas que vivem na pobreza e existem as pessoas que vivem na extrema pobreza, que são aquelas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, chamadas também de pessoas miseráveis, né? Por não ter condições mínimas de sobrevivência. Então, o que é o limite da pobreza, tá? É a faixa em que se encontra as pessoas que recebem até 3,10 dólares por dia, ou que conseguem essa renda de 3 dólares por dia aproximadamente. O dólar hoje está custando em torno de 5 reais, então 3 vezes 5, 15 reais por dia aproximadamente. Essas são as pessoas que são consideradas pobres, tá? Se eu já for comparar o limite de pobreza extrema, e aí já é outra coisa. Pobreza extrema é a faixa que se encontram as pessoas que recebem até 1,9 dólar por dia, ou seja, quase 2 dólares por dia, quase 10 reais por dia. Então, no Brasil, imagina que existem aproximadamente 50 milhões de pessoas. Eu acho que esse número hoje é bem maior, porque eu não tenho esse dado atualizado de 2020, mas esse número é bem maior atualmente, com pessoas que vivem com menos de 10 reais por dia, e às vezes para sustentar uma família toda, né, com 3, 4 filhos, enfim, pessoas com péssimas condições de sobrevivência. Nós sabemos que o Brasil é um país de contrastes, né? E 12,9 milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza, isso em 2017, mas esse número teve um aumento considerável para 2019. Esse é o cálculo que a Organização das Nações Unidas utiliza para calcular o IDH. Logicamente eu estou só mostrando para vocês, mas isso não é cobrado em prova, isso não é cobrado em nenhum tipo de exame, nem por cima, porque isso não vem ao caso. O que vem ao caso é você entender o porquê do IDH e quais são os critérios que o IDH utiliza. Só recapitulando: educação é medida pela escolaridade, a saúde é medida pela expectativa de vida, pela esperança de vida, e também a renda per capita. E aqui nós temos uma charge. O IDH do Brasil é de 0,76, não é 75 como tem aí, tá? É 0,76 e nós ocupamos a posição 79 no ranking das Nações Unidas. E vamos dar uma lida nessa charge, ó. Aqui está escrito, mulher, que subimos um ponto no IDH mundial. Deve ter sido naquele dia que a gente almoçou, marido. Então, assim, quer dizer, o país sobe no IDH, mas algumas características de subdesenvolvimento, algumas características de pobreza extrema, praticamente no Brasil não muda nada, tá? O Brasil continua sendo um país desigual, continua sendo o país das contradições. E aqui eu coloquei o exemplo de duas cidades cearenses, né? Por exemplo, Paraipaba tem o IDH de 0,63 e São Gonçalo do Amarante tem o IDH de 0,66, são considerados IDHs médio. Então, vocês já viram que o grau de desenvolvimento de um país é medido pelo IDH. Mas quais são as características de um país desenvolvido e quais são as características de um país subdesenvolvido? Primeiramente, eu gostaria de ressaltar para todos vocês que até a Guerra Fria nós tínhamos um conceito de desenvolvimento muito referente para aquela época. Até 1989, já que 1989 foi quando o Muro de Berlim caiu, e isso representou o fim da Guerra Fria. Para quem não lembra, a Guerra Fria foi um combate, foi um embate ideológico de ameaças entre Estados Unidos, que era defensor do capitalismo, e a União Soviética, que era defensora do socialismo. Então, naquela época, o mundo era dividido em países do norte e países do sul. Quem eram os países do norte? Países do norte eram os países
que eram desenvolvidos. Isso não significa dizer que eles estavam 100% no hemisfério norte. Norte significa dizer um lado dessa linha vermelha e sul do outro lado da linha vermelha, essa linha que vocês conseguem ver no mapa. E quem eram os países do sul? Eram países pobres, países atrasados, né? Que hoje nós chamamos de países subdesenvolvidos, ok? Ou pouco industrializados. Geralmente esses países também tinham uma nova nomenclatura, que era países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Países de primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos. Países de segundo mundo eram os países socialistas, todos, tá? E países de terceiro mundo eram os países capitalistas atrasados, subdesenvolvidos. A partir do momento que teve o fim da Guerra Fria, essa nomenclatura não fez mais sentido e nós passamos a adotar uma nova nomenclatura. No caso, hoje o mundo é dividido em países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas características. Países desenvolvidos são países que apresentam alto desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Esses países obtêm o IDH muito elevado, como eu já citei para vocês, o caso dos Estados Unidos, maior economia mundial, também um país bastante desenvolvido, com destaque para o alto nível de escolaridade, grandes investimentos em pesquisa e tecnologia, alta expectativa de vida, as pessoas vivem muito, devido aos grandes investimentos em saúde, baixo índice de pobreza. É importante ressaltar, pessoal, não é porque um país é desenvolvido que não significa dizer que ele não tenha problema, que não significa dizer que ele não tenha pobres, não tenha pessoas que vivam em condições precárias, tá? Todo país tem desigualdade social e isso é importante ressaltar. Então, esses países desenvolvidos também têm uma grande geração de empregos, excelente infraestrutura em transporte, comunicação, energia, além de poucos conflitos sociais. São países estáveis, com uma economia bastante estável e regular e com a segurança e uma boa qualidade de vida. E aqui nós temos exemplo desses países, tá? Estados Unidos, França, Japão. E o que são países subdesenvolvidos? É totalmente o oposto do que eu li agora há pouco, tá? Países subdesenvolvidos são países que apresentam baixíssimo desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Esses países obtêm um IDH muito baixo ou baixo, né? Apresentam uma alta taxa de analfabetismo, muitas pessoas não têm acesso à educação e quando tem não é uma educação de qualidade. A saúde é de baixa qualidade e apresentam alta taxa de mortalidade. Para quem não lembra, taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem a cada grupo de 1.000 habitantes. E taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem a cada grupo de 1.000 habitantes. Lembrando que a taxa de natalidade nos países subdesenvolvidos é considerada uma taxa de natalidade alta. Isso pela falta de investimentos governamentais, com métodos contraceptíveis, anticoncepcionais e outros métodos, tá? Então a saúde é de baixa qualidade e o que faz a expectativa de vida ser baixa. São países instáveis, com diversos conflitos sociais, internos, corrupção exacerbada, é importante ressaltar isso, tá? Grande desigualdade social, alto índice de desemprego, qual alavanca a pobreza. Além disso, apresentam pouca ou nenhuma infraestrutura em setores fundamentais, como transporte e saneamento básico. Claro que o Brasil não é considerado um país subdesenvolvido, mas eu quero citar o caso de Melgaço. Vocês viram as condições de saneamento básico. E não é só Melgaço, mas se eu pegar muitas cidades brasileiras, nós vamos encontrar esse tipo de problema relacionado à falta de saneamento básico ou saneamento básico precário. Saúde, educação, no Brasil como um todo nós vamos encontrar este problema, inclusive naqueles estados que eu falei que tem o IDH melhor. Exemplo de países com baixo IDH: Níger, Serra Leoa, Mali, Colômbia, Haiti, Nepal, são países que têm péssima infraestrutura, tá bom? Aí nós temos exemplo desses países, ó, Haiti, Nigéria, a Somália. Lembrando que a subnutrição também é uma característica de baixo desenvolvimento. Inclusive o próprio governo brasileiro, mais ou menos entre 2004 até 2012, investiu bastante
no combate à subnutrição, né? Com o programa Fome Zero. Esse programa hoje ele é contemplado por outro nome, tem o Bolsa Família também, que ajuda bastante essas famílias que são mais carentes. E agora o que são os países emergentes, tá? Países emergentes são países que encontram-se em crescimento econômico elevado. O Brasil, até 5 anos atrás, era considerado um país emergente. Eu não sei se essa nomenclatura pode ser mais usada hoje, já que o Brasil está em decréscimo, né? O Brasil não está crescendo já há 4 anos. O PIB brasileiro tem caído. Então, eu não sei se o Brasil, de acordo com os novos teóricos, eu não sei se pelos economistas o Brasil pode ser considerado um país emergente ainda. O Brasil não é desenvolvido e o Brasil não é subdesenvolvido, mas no que diz respeito a país emergente, os países que estão emergindo, os países que estão em ascensão, o Brasil está deixando muito a desejar. Esses países que são emergentes são países que apresentam problemas sociais, lógico, só que um pouco mais moderados, que não chegam a serem países subdesenvolvidos, ao mesmo tempo que se desenvolve tecnologicamente e economicamente, um pouco mais atrasado, claro, mas não ao ponto de serem desenvolvidos. Apresentam índices sociais médios, como educação, saúde, segurança e infraestrutura também. São ainda alvos de empresas transnacionais, são empresas que instalam filiais em vários países em busca de enriquecimento e aumentar, expandir o seu capital. Tá? Exemplo de países emergentes são os países que compõem o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aí nós temos a Índia, do lado direito a Rússia e o Brasil, né, com a imagem do Cristo Redentor. Agora nós vamos resolver uma questão da FUVEST, que fala mais ou menos do grau de desenvolvimento do continente africano e quais foram as razões pelo qual a África é tão atrasada atualmente. Tá? Vamos lá. FUVEST São Paulo. A África vive prisioneira de um passado inventado por outros. A frase acima se justifica por quê, né? Então, sabemos aí que a África é um continente muito atrasado. É importante salientar que quando nós falamos de África, pessoal, não estamos falando de um país, estamos falando de um continente com milhares de línguas, culturas, etnias, costumes e hábitos diferenciados, um país com realidades diferentes. Algumas pessoas têm o hábito de falar de África e esquecer que a África é um continente, tá? Por favor, tem países desenvolvidos, tem países com grande precariedade, tá? Então vamos lá. O fato de a África ser prisioneira de um passado inventado por outros, isso se justifica por quê, né? Letra A. Os movimentos de independência na África foram patrocinados pelos países imperialistas. Já está errado, porque o movimento de independência provocado por muitos países africanos foi algo autônomo do próprio continente africano. Se dependesse de muitos países europeus que colonizaram o continente africano, alguns países ainda eram colônia até hoje. Letra B. Os distintos povos da África preferem negar suas origens étnicas e culturais. Já está errado, né? Porque a maioria dos conflitos na África que ocorrem hoje, depois de um processo árduo e bem desgastante de independência, ocorreu justamente porque cada povo, cada nação defende os seus ideais, defende suas características, defende sua cultura. Tá? Por isso, esse choque de cultura causa tanto conflito no continente africano. Vamos para a letra C. A colonização britânica do litoral atlântico da África provocou a definitiva associação do continente à escravidão e sua submissão aos projetos de hegemonia europeia no Ocidente. Pessoal, é importante ressaltar que a Inglaterra não foi o único país a colonizar o continente africano e tampouco não foi o único país a associar a economia ao tráfico de escravos. E outra coisa, esse tráfico de escravos atualmente não existe e não é um fator preponderante nem formador dos atuais conflitos que o continente africano enfrenta. Tá? Vamos para a letra D.
Os atuais conflitos dentro do continente africano são comandados por potências estrangeiras interessadas em dividir a África para explorar mais facilmente suas riquezas. Pessoal, esses países estrangeiros que colonizaram o continente africano foi justamente no começo do século XX, com um período chamado aí de neocolonialismo ou a partilha da África. A maioria dos conflitos que ocorrem atualmente no continente africano são conflitos provocados pelos próprios povos do continente africano que defendem as suas culturas, né? Que querem dominar o seu território. Então, só sobrou a letra E. A maioria das divisões políticas da África definidas pelos colonizadores se manteve em linhas gerais, mesmo após os movimentos de independência, né? Lembrando que os países foram delimitados no começo do século XX com o neocolonialismo e essas divisórias, essas fronteiras se mantêm, a maioria se mantém até hoje. Por isso também pode ser uma das causas de tantos conflitos no continente africano. Bom pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa excelente aula. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Você pode estar também acessando os contatos que eu deixei aqui em cima, tá bom? É só você me acessar que eu estarei respondendo e tirando todas as suas dúvidas com o maior prazer, tá bom? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!